Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo a todos com o Salmo 66, versículo 20, onde está escrito: Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, e nem afastou de mim o seu amor. O fato já do Senhor aceitar a nossa oração, nos ouvir, já é uma demonstração do seu amor, da sua misericórdia sobre todos nós, que podemos recorrer a Ele sempre, em toda e qualquer situação da nossa vida, clamando, pedindo, que Ele está sempre atento aos nossos clamores, à nossa oração. Com essa palavra eu saúdo a todos. Nós iniciamos nosso culto em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai querido, te bendizemos e te louvamos, porque tu não rejeitas nossa oração e nem afasta de nós o teu amor e a tua graça. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua bondade que se expressa a nós a cada dia de nossa vida e especialmente naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados e ajuda-nos a andarmos sempre em arrependimento diante de Ti, diante do próximo e nos deixando transformar pelo Teu Santo Espírito. Por Teu Filho Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém. Irmãos, hoje é uma data muito especial, é o dia em que lembramos e comemoramos o Dia das Mães. As mães que nos trouxeram a este mundo, que cuidaram de cada um de nós, que cuidam até hoje, e nós louvamos a Deus pela vida de cada mãe, pela vida de cada uma daquelas que cuidaram, que nos protegeram, que são uma bênção em nossas vidas. E eu quero começar fazendo perguntas para as mães. Mães, digam para nós, os seus filhos chamam vocês a toda hora? Eles são muito insistentes? Eles ficam pedindo as coisas para vocês o tempo todo? Então, talvez por isso o Badim tenha feito esse vídeo que nós queremos ver agora. Mãe, cadê meus tênis? Mãe, tô com fome! Mãe, tem remédio pra dor de cabeça? Mãe, tu não viu minha carteira? Pai, cadê a mãe? Em casa, queridos irmãos, nós temos a tendência de pedir as coisas para a mãe, pois elas é que normalmente passam mais tempo com os filhos e tem um coração um pouco mais mole. E os filhos, alguns filhos, são bem folgados, insistentes, chatos às vezes com as mães. Mas se eles insistem muito, provavelmente é porque as mães cedem em algum momento. E eu quero compartilhar hoje um texto que fala sobre insistência. Um dos textos indicados para o dia de hoje se encontra em Lucas, capítulo 11, os versículos 5 ao 13, que diz assim: Então lhes disse Jesus: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa responda: Não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Até aqui essa palavra. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Queridos, o início desse capítulo fala que Jesus estava orando. E quando ele termina a sua oração, os discípulos se aproximam dele e dizem: Senhor,
ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. Então Jesus lhes ensinou o Pai Nosso. Nós sabemos que essa oração contém todos os aspectos importantes que uma boa oração precisa, que agrada a Deus. Ela é um modelo de oração. E quando nós oramos o Pai Nosso, nós devemos fazer o exercício de cada sentença que nós falamos, imaginarmos o que isso tem a ver com a minha vida e quais são essas coisas que envolvem a minha vida que estão contidas nessa oração do Pai Nosso. Após ensinar o Pai Nosso, Jesus Cristo usa um exemplo muito comum naquela época. As pessoas que viajavam podiam chegar tarde da noite em uma cidade, um vilarejo, e eles procuravam algum conhecido para se hospedar. A hospitalidade era uma marca daquela época, daquela região. As pessoas abrigavam quem precisava. As mulheres normalmente deixavam o pão para o próximo dia pronto um dia antes, para a sua família, aquilo que era necessário. E dar a comida a visitantes era uma questão de honra. Nesse exemplo, Cristo fala dessa situação. Jesus usa exemplo de alguém que não queria ser importunado. O viajante chegou, foi pedir abrigo, comida na casa de um amigo, mas esse amigo não tinha o que dar para esse viajante, para o seu companheiro. Então ele vai no vizinho ao lado e bate na porta, chama o vizinho e diz, explica a situação: olha, um amigo meu acabou de chegar de viagem meia-noite e eu não tenho comida, não tenho nada para dar para ele, me empresta 3 pães. No entanto, o vizinho dá uma resposta dura. Ele já estava confortável, dormindo quando foi chamado com seus filhos, por isso ele não quis atender. A família normalmente dormia no mesmo cômodo. A maioria das casas naquele tempo, em vilarejos, em cidades pequenas, eram casas mais humildes, simples. Levantar-se, depois que todos já estavam deitados, abrir a porta era uma missão quase impossível, sem acordar o restante da família. A desculpa do homem importunado foi essa: todos já estão deitados. Mas Cristo afirma: se aquele amigo que bateu na porta insistisse bastante, o vizinho acabaria atendendo para não ser importunado. Cristo estava dizendo que com persistência nós chegamos ao alvo. Se pensarmos na relação de mãe e filhos, não é diferente. Desde pequeno, as crianças, os bebês, resmungam, se agitam, choram para que a sua mãe lhe dê o mamar. E as crianças aprendem logo que com a insistência elas conseguem o que querem. Assim deve acontecer em nossas orações. Não podemos desistir de pedir. Somos chamados a permanecermos orando, pedindo ao Senhor, como Jesus disse. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, buscam e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Lucas, os versículos 9 e 10. Bater a porta, pedir, procurar, existe uma atitude da nossa parte. O vizinho precisou procurar, o amigo precisou procurar um vizinho para poder atender aquele que lhe solicitou. Quem pede deseja algo que não tem. Quem procura é porque perdeu ou busca algo que demanda tempo e esforço.
Quem bate a porta é quem está procurando. E quem assim o faz tem um anseio sério. Jeremias diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Jeremias 29, 13 a 14. Quando estamos pedindo, procurando por algo, ou batendo a porta do Senhor, devemos fazer com todo o nosso coração, com todo o empenho, com toda a dedicação. É isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. E de fato o Senhor atende. Afinal, estaremos pedindo ao Senhor, que é bondoso, que é cheio de compaixão pelos seus filhos. Se aqui entre nós o pedido de um filho exerce grande poder sobre seus pais, quanto mais a oração dos filhos move o coração de Deus Pai. Jesus afirmou que um pai, quando abordado por um filho pedindo peixe, nunca dará a ele uma cobra, muito menos aquele filho que pede um ovo receberá um escorpião. Às vezes, quando nós somos importunados pelos nossos filhos, logo agimos com aspereza, com dureza em nossas respostas. Em algumas situações até os castigamos por serem tão insistentes. É claro que algumas coisas que os filhos pedem não devem ser dadas por alguma situação ou talvez naquele momento, mas assim mesmo nós acabamos cedendo e atendendo aos filhos. Se um pai humano, por mais duro e severo que seja, dificilmente renega seu filho, seu sangue, infinitamente menor é essa possibilidade de Deus renegar seus filhos. Sua bondade ultrapassa toda e qualquer capacidade e compreensão humana. Cristo termina dizendo: se pedirmos, Ele dará o Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior e melhor pedido que nós podemos fazer ao Senhor. É verdade que o Pai do céu nem sempre nos dá o que nós desejamos, mas é verdade que Ele dá o que é necessário e que resulta em bem maior para a nossa vida. Dizem que Santo Agostinho pediu para sua mãe que ele queria se mudar para Roma. Ela pediu a Deus, ela orava insistentemente a Deus, dizendo: Senhor, impeça meu filho de ir para lá, porque é uma cidade grande, uma cidade cheia de tentações, e lá em Roma ele poderá se perder dos bons caminhos. Mas apesar disso, Agostinho mudou-se para Roma e lá encontrou a Cristo. Toda a sua vida mudou e a vida de muitas pessoas até hoje é abençoada pelos escritos, pela história, pelo exemplo que Ele deixou a nós. Deus concede o Espírito Santo a quem Ele pede. O Espírito Santo é a boa dádiva derramada sobre nós. Nós cremos que já no nosso batismo. É muito significativo que em sua exortação a orar com verdadeira seriedade e persistência, o Senhor cite o Espírito Santo como objeto das nossas orações. A oração por dons espirituais para servir ao Senhor e engrandecer o seu nome sempre é atendida. O desejo por determinadas dádivas, bênçãos temporais que se acabam, se deterioram, e não são necessariamente as coisas mais importantes que devemos pedir ao Senhor. Porém, o Espírito Santo é a dádiva imprescindível. É o que realmente nós precisamos, sem a coisa a qual nós não podemos ficar. Porque Ele, o Espírito Santo, é quem nos conserva na vida eterna.
a saber, em Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Paulo afirma: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. Por isso, precisamos aprender a pedir ao Senhor, não somente pelas coisas terrenas, mas principalmente as coisas que preservam nossa vida para a eternidade. Essas coisas Deus atende, pois Ele quer que nós participemos da sua vida eterna. Então, queridos irmãos, sejamos insistentes como os nossos filhos são com as mães. Não desanimemos de pedir, de orar ao Pai, ao bom Pai que está no céu. Amém. Convido a baixarmos a cabeça. Senhor, queremos Te engrandecer e Te louvar pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, por ser esse Pai tão amoroso, tão próximo, que tem o desejo de dar o melhor aos Seus filhos. Ajuda-nos através do Espírito Santo, para que consigamos entender qual é a Tua boa, santa e agradável vontade e nos submetermos a ela. Obrigado, Senhor, porque Tu atende nossas orações, aquilo que de fato é necessário e importante para a nossa vida e para engrandecer o Teu nome. Cuida de todas as nossas mães, tenha misericórdia, dê saúde, dê força e ânimo a cada uma delas, para que continuem cuidando e protegendo de cada filho das suas famílias. Clamamos assim, Senhor, também pela vida da Rosana, da Deli. Te pedimos, Senhor, pela vida da Rosália, Tu estejas cuidando dela também. Te pedimos pela Lorene. Tu sabes, Pai, as lutas que estas queridas irmãs têm passado. Pedimos pela vida da Dona Rita, que Tu estejas cuidando também da saúde dela. Proteja, Senhor, e guarde o seu Herbert, que ele se recupere também para poder estar aqui conosco novamente, no templo, junto à Tua igreja. Guarda, Senhor, proteja, fortaleça cada lar, cada família, dá com que haja perdão, com que haja entendimento, com que haja uma verdadeira união entre nós como famílias, como corpo, e que aprendamos também a sermos cada vez mais acolhedores às pessoas que vêm, que buscam pela Tua graça e a Tua misericórdia. Tudo isso clamamos a Ti, e aquilo que não conseguimos lembrar, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a Tua graça e a misericórdia permaneça sobre cada um de nós, Senhor. Que Tu derrame o Teu Espírito Santo sobre nós e que nós frutifiquemos a cada dia conforme a Tua vontade para engrandecer o Teu nome. Fiquemos todos na paz do Senhor. Amém.